Muito bem, nós voltamos aqui ao nosso estudo, nós estamos aqui na 8ª lição dessas 50 lições do Estudo Bíblico Online. Quero louvar a Deus porque várias pessoas estão ouvindo esses estudos e estão repassando para outras pessoas. E o objetivo é que você conheça realmente a palavra de Deus de uma forma cronológica conforme ela foi escrita. Se você tem interesse de ter outras lições, você pode entrar em contato comigo, roberto@iceso.com.br. Iceso, I de igreja, C de casa, E de escola, S de serviço, O de olho. Iceso, roberto@iceso.com.br. Hoje nós vamos falar sobre a forma como Deus criou a primeira mulher, cujo nome é Eva, e nós vamos discutir esses assuntos à luz da Bíblia e como Deus criou uma mulher para o homem. Nós ouvimos continuamente conversas sobre casamento. E alguns afirmam que o casamento é algo para tentar e ver se dá certo. E muitas pessoas estão sugerindo que a ideia do casamento esteja ultrapassada. Em nossa cultura, especialmente em nosso país, a santidade do casamento tem sido quase que obscurecida pelo desejo geral de controlar a própria vida e de não submeter-se a ninguém, porque casamento é vida a dois, é uma vida pensando no outro. E é uma via de mão dupla, de ida e de volta. Você dá, mas você também recebe. Mas o que a Bíblia diz quanto ao casamento? Não sei se você sabe, mas é importante afirmar que Deus foi quem instituiu o casamento. Exatamente aqui no livro do Gênesis, no capítulo 2, nós vamos encontrar uma parte do sermão sobre o casamento, que é falado em muitas cerimônias. Todas as vezes que eu falo num casamento, eu tenho a oportunidade de abrir esse texto de Gênesis constantemente para falar sobre o casamento. Então, quando a gente dá uma olhada bem atenciosa na Bíblia, nós temos uma maneira de renovar a perspectiva do casamento. Então, se a gente olha para o casamento como uma união ordenada, decretada oficialmente por Deus, nós não vamos considerá-lo como antiquado, como ultrapassado, visto que Deus não mudou o seu decreto em relação ao casamento. E se ele não fez, nós também não podemos fazer. Daí nós não devemos considerar o casamento algo apenas para ser tentado e ver se funciona. Eu sempre digo que o casamento, para muitas pessoas, é como receber uma Ferrari, dos carros mais caros do mundo, entrar nessa Ferrari, sem saber como é que funciona, bater a Ferrari e depois fechar o carro e dizer, esse carro não presta. O problema é que muitas pessoas entram na Ferrari sem saber o que é a Ferrari, como que ela funciona, para que servem esses botões, e sabendo como pilotar esse carro, ele vai dar muito prazer para quem gosta de carro. Agora, muitas pessoas entram no casamento, estraçalham o casamento porque não sabem nada sobre os papéis entre marido e esposa, não sabem nada da visão de casamento e depois diz, não, meu casamento não deu certo, e fica tentando casamentos pro resto da vida, ao invés de perguntar o que Deus diz sobre o casamento. Então hoje nós vamos ver os papéis que Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher. Então, essa lição lança o começo do alicerce na compreensão do plano de Deus para o casamento. Vocês vão perceber no decorrer de outras lições, quando nós tratarmos também sobre casamento, que nós vamos recorrer sempre a essa 8ª lição. Então, uma coisa que nós vamos entender é que Deus providenciou para Adão uma esposa a fim de ajudá-lo
e para ser a sua companheira. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz assim o texto: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, Deus decidiu que Adão não deveria viver sozinho. Esse foi o primeiro ponto. Como Deus é perfeito, Deus viu que o homem estava só e Deus decidiu que o homem não ia viver só. Deus, como Criador, sabia o que era melhor para Adão. Deus não perguntou para Adão o que ele queria, o que ele achava melhor. Ele mesmo tomou a decisão de fazer uma esposa para Adão. Deus amava Adão e queria que ele fosse completo. Ele sabia que Adão não continuaria a ser feliz se ele permanecesse sozinho. Ele ficaria incompleto. E permanecer sozinho apresentaria uma necessidade na vida de Adão, porque Deus não criou o homem para a solidão. Assim, Deus decide fazer para Adão uma esposa. E Deus sabe antecipadamente do que nós vamos precisar. E também sabe a melhor maneira de suprir cada necessidade. O nosso maior problema é que nós achamos que nós sabemos suprir nossa necessidade, nós achamos que Deus não está nem aí com a nossa necessidade, e nós achamos que Deus não pode suprir a nossa necessidade, mas não é isso que a Bíblia ensina. Em Mateus, capítulo 6, versículo 8, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus disse o seguinte: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Deus sabe que nós temos necessidades, e Deus sabia que Adão tinha necessidade, porque ele estava só. Versículo 19 de Filipenses 4:19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você tem necessidades? Quais são suas necessidades? Nas nossas necessidades nós temos dois viés para seguirmos. Dois caminhos. Ou a gente supre nossas necessidades do nosso jeito, ou nós vamos para Deus e pedimos a Deus para Ele suprir essa necessidade. Coisas que nós não temos como fazer por nós mesmos. Então, muitas pessoas estão pegando suas necessidades e fazendo a sua necessidade o seu Deus. Enquanto eu não suprir essa necessidade, a minha vida não será feliz. Ao invés de dizer, Deus, eu tenho essa necessidade e eu peço ao Senhor que o Senhor supra para mim. Traga uma pessoa, traga um emprego, traga coisas que são necessidades da vida. Deus tem prazer de fazer isso. Então, Deus vai dar para o homem, por causa da sua necessidade, uma mulher. Agora, Deus não criou a esposa de Adão na mesma hora e do mesmo jeito que criou Adão. Ele a criou na hora certa e da maneira certa para suprir as necessidades de Adão. Vamos lembrar, na 7ª lição, que Deus criou o homem, Adão, do pó da terra e lhe soprou nas narinas dando vida, dando a sua imagem ao homem, a parte interna do homem. Vimos isso no capítulo 7, na lição número 7. E Adão é o ancestral de todos nós, vimos isso também. Baseado nesse princípio, Deus criou Adão, mas não criou a mulher como criou Adão. Então vamos ver como é que Deus criou a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 19 a 20, diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Esse texto nos diz que Deus trouxe todos os animais perante Adão
para que ele desse o nome a esses animais. Porque ao homem, lá no versículo 29 a 30 de Gênesis, foi dado ao homem a responsabilidade de governar sobre a terra. Então Deus trouxe os animais e ele deu os nomes. Então Deus colocou Adão como senhor sobre todos os animais e deu-lhe também a responsabilidade de nomeá-los. Adão podia dar nome a todos os animais devido à sua capacidade mental e intelectual perfeita, dada também por Deus. Deus trouxe até Adão toda a criatura que ele fizesse e o nome que ele deu a essas criaturas ficou. Então, é muito interessante. No versículo 20, que eu acabei de ler aqui, ele disse que não havia uma companheira apropriada para Adão entre os animais, porque Adão foi vendo que havia macho e fêmea, macho e fêmea. A hora que terminou, não havia uma pessoa para ele, porque não tinha uma pessoa com ele. Então, a frase auxiliadora idônea significa uma ajudadora apropriada. E Deus criou o homem muito diferente dos animais. Nós vamos voltar aqui que o homem não veio do animal. O homem foi feito à imagem de Deus para que pudesse conhecer a Deus, amar a Deus e obedecer a Deus. Os animais não podiam conhecer, amar e obedecer a Deus como o homem podia. Os animais não se interessam pelas coisas que as pessoas se interessam e não podem fazer muitas coisas que as pessoas fazem, né? Adão precisava de alguém com quem pudesse falar e fazer as mesmas coisas que ele podia fazer. E nenhum animal poderia ser a companhia apropriada para Adão. Ele precisava de alguém mais semelhante a ele. O homem não poderia fazer qualquer coisa para providenciar para si uma esposa e companheira. Então, somente Deus poderia fazer uma esposa para Adão. Ele sabia que Adão precisaria de uma esposa e Deus o amava e não queria que ele ficasse sozinho. Então vamos ler o texto em Gênesis 2, 21 a 22, vamos ver como é que Deus resolve essa situação. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe a trouxe. Nós não deveríamos nos surpreender com esse fato, porque em nossos estudos assim anteriores, a gente viu a demonstração do poder de Deus na criação de toda a perfeição da natureza e do universo, apenas com uma palavra. Com a palavra Deus criou todas as coisas. E agora Deus faz o homem dormir e tira uma parte da sua costela e faz dessa costela uma mulher. Então não devemos ficar surpresos, porque Deus fez o homem do pó da terra. Então Deus tem um poder tremendo, porque Deus sabe tudo, pode fazer tudo. Essa é a grande ênfase do texto de Jeremias 32, versículo 27, Jeremias 32, 27, que diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Quando você lê a Bíblia, uma coisa que você vai ficar impressionado é que Deus está sempre fazendo coisas maravilhosas. Está ressuscitando pessoas mortas, está fazendo com que senhoras idosas deem à luz. É algo incrível. Nós vamos ver que Deus vai fazer um mar se abrir. Então, criar a mulher do homem, de uma costela do homem, não era um problema para Deus, nem deve nos chocar, porque nós estamos falando sobre um Deus poderoso que trabalha fora da postura do sobrenatural. O problema é que as pessoas são intelectualmente orgulhosas e não querem se render ao sobrenatural de Deus. Razão porque muitas pessoas não creem que o homem veio da mão de Deus, do pó da terra, e também que a mulher não veio
da costela do homem. Por quê? Por causa da incredulidade. Não creem no poder de Deus, do que Deus pode fazer. Então Deus fez a primeira mulher como um presente especial para o homem. Ele esperava que ele cuidasse bem dela e a amasse. Isso é muito importante, porque Deus não criou um homem para um homem. Deus não estabelece um relacionamento conjugal de um homem com um homem. Não. Deus não criou um homem para um homem. Deus criou macho e fêmea. Deus criou uma estrutura relacional heterossexual e não homossexual. É aqui, nesses princípios, que toda a alimentação de relacionamentos homossexuais caem, porque não é a visão de Deus. A visão de Deus é que Deus criou um homem para uma mulher e a mulher para o homem. Casamento e relacionamento conjugal e família é homem e mulher. Apesar de todos os animais parecerem muito interessantes, você pode pensar um pouco na alegria de Adão ao ver aquela mulher encantadora que Deus havia feito para ele. Ela não foi feita do pó da terra, mas a Bíblia diz que foi feita da costela de Adão. Deus a fez de uma parte do corpo de Adão. Então você pode pensar quão preciosa e querida ela deve ter sido para ele. Então Deus deu inteligência, emoções e vontade própria para que ela também fosse capaz de se comunicar com Deus e comunicar com Adão. É nesse texto que nós descobrimos algumas coisas muito interessantes e importantes, como princípios, como fundamentos. Então Deus instituiu o casamento, Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher do homem, isso vai ter uma implicação numa parte do nosso estudo. Deus criou a mulher com a imagem de Deus, com emoções, com vontade, com inteligência, para se comunicar com Deus e com Adão. Então Deus cria o homem para se relacionar com Deus e Deus cria a mulher para se relacionar com o homem. Daqui nós tiramos o princípio tremendo de que nossa vida ela precisa se relacionar com Deus e relacionar com pessoas. Pessoas precisam se relacionar com Deus. O primeiro local onde pessoas se relacionam é na vida conjugal, é no relacionamento conjugal. Criado por Deus, casamento criado por Deus. Vamos continuar o texto, vamos ver que o casamento foi ordenado por Deus. No versículo 23 e 24 de Gênesis, o texto das Escrituras é muito claro, diz assim: e disse o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. A palavra varão é ish no hebraico, e a palavra mulher no hebraico é ishá. Então, a mulher é o feminino de homem. Interessante. Porquanto do varão foi tomado, diz o texto. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então esse texto diz claramente para nós que Deus estabeleceu o homem e a mulher. Então Deus estabeleceu o homem e a mulher, Deus estabeleceu o casamento. Deus fez a mulher para o homem para que eles se casassem, vivessem juntos e tivessem filhos. Deus não colocou mais ninguém com eles. Deus não colocou os pais, os filhos, os netos, sogros, nem outro homem ou outra mulher. Eram apenas os dois. E não criou também, não cria uma criança e traz para a família. Não, nós vamos ver que daqui para frente a raça humana ela vem do estabelecimento do casamento e no casamento a geração de filhos. Então são princípios bíblicos. Filhos devem ser gerados no casamento, para que haja o quê? A estrutura familiar, núcleo definido, onde esposo e esposa cuidam do outro e onde pai e mãe cuidam dos filhos. Os problemas hoje na nossa sociedade é a falta de visão correta sobre o casamento, homem e mulher, e quais são os papéis que homem e mulher devem exercer, e o estabelecimento de filhos,
onde pai e mãe cuidam dos filhos e os educam, especialmente nos caminhos do Senhor. Vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Então, esse foi o mandamento de Deus para Adão. O mandamento, deixa o homem pai e mãe. Em Gênesis 1, 28, voltando um pouquinho, o texto nos diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Esse mandamento é claro: vocês multipliquem, vocês dominem a terra. E porque Deus criou tudo perfeito, nós só podemos imaginar quão encantadora, quão maravilhosa foi a primeira mulher. E Deus a fez para ser uma ajudadora apropriada àquela que Adão precisava. E pensamos também quanto que Adão ficou alegre, feliz. Com certeza, ele não deve ter ficado com a sua querida esposa que lhe deu, que foi dada por Deus. Ele não ficou triste com a sua esposa, ele ficou realmente alegre, porque ela foi criada de forma apropriada para as suas necessidades, feita de uma parte do seu corpo. Ela foi dotada da capacidade de comunicar com Deus e comunicar com Adão, e recebera o mandamento junto com Adão para encher a terra e governá-la. Para Adão, unir-se com sua esposa em casamento deve ter sido, de fato, algo muito bom e maravilhoso. Por quê? Porque veio de Deus, e o que vem de Deus é muito bom, diz a palavra do Senhor. Então, o casamento, homem e mulher, sempre foi e era o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus era Adão para Eva, Eva para Adão. Ela foi o presente de Deus para ele, perfeitamente apropriada para as necessidades de Adão. Então, o que é que nós podemos concluir desse texto? Podemos concluir que a esposa é o presente de Deus para cada homem. O homem deve cuidar, amar e zelar desse presente. A mulher deve estar disposta a seguir o seu marido e ajudá-lo e apoiá-lo. Nós não teremos problemas no mundo, na área conjugal, se nós casássemos com isso em mente, com o plano de Deus, formar uma só carne, um só pensamento, trabalhar com isso numa só visão, num só propósito, buscar o bem um do outro e pensar que agora não estou sozinho. Sou eu e o meu cônjuge. E trazendo Deus para a caminhada todos os dias. O casamento, independente dos problemas que vierem, vai ser uma grande bênção quando Deus faz parte dessa estrutura e quando sabemos muito bem qual é o nosso papel. Então, Deus fez algo perfeito, porque Deus é perfeito. E Ele não pode pensar, dizer ou fazer algo mal. Porque no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nós temos uma afirmação muito interessante sobre a pessoa de Deus. Diz assim o texto bíblico: toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, todo presente bom, tudo de bom é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o casamento é bom porque veio de Deus, e Deus deu o casamento para o homem, deu o casamento para a mulher, e não pode ser ruim. É ruim quando nós não seguimos o que Deus está nos dizendo, o que Deus está nos ensinando. E versículo 25 de Gênesis 2 diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva não repararam que estavam nus e não tinham vergonha disso. Então, quero concluir esse estudo dizendo que a vida era perfeita para Adão e Eva. Deus lhes deu tudo o que precisava. Ele cercou de uma beleza e de abundância, assim, indizível.
muito, muito, muito além das suas necessidades físicas. Então, animais, plantas, sementes, frutos, tudo foi criado em abundância para o homem, para suprir suas necessidades, porque Deus os amava e queria o seu bem. Eles eram capazes agora de comunicar-se com Deus e comunicaram uns com os outros. Deus os fez também regentes, líderes da sua criação, e agora estava presente para guiá-los em cada decisão. O trabalho deles não era difícil, eles tinham que cuidar do jardim. E eles não ficavam doentes. Bem, mas o que aconteceu então? Nós não estamos vivendo isso. Nós temos luta no nosso casamento, nós temos ervas daninhas, nós temos bactérias, nós temos pessoas doentes. Eu lido com pessoas doentes toda semana. O que aconteceu? Nós vamos estudar mais tarde sobre os eventos drásticos que mudaram toda a paz e beleza do homem. Mas a palavra de Deus não mudou. Milhares de anos se passaram desde que Adão e Eva se tornaram marido e mulher. Mas Deus nunca, nunca alterou o que ele escreveu no começo sobre o casamento. E ele não mudou de ideia sobre o casamento. Ele não mudou de ideia. Tem um texto maravilhoso em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, sobre o casamento, que ele diz o seguinte, 13:4 de Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que é a mácula? É trazer qualquer tipo de estrutura de adultério, envolvimento com uma outra pessoa que não seja sua esposa ou seu esposo. Isso se chama mácula do casamento. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus vai julgar. Por que Deus vai julgar? Porque o casamento foi criado por Deus. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento. Ele é digno. Nós devemos fortalecer o casamento. Nós não devemos apoiar causas que destroem o casamento e a família. Nós não devemos achar isso de forma banal, que homens se juntem com homens e adotem filhos, e mulheres se juntam com mulheres e adotem filhos, e ali dizendo que é um lar feliz. Não. Na Bíblia, casamento é uma relação entre um homem e uma mulher sob a bênção de Deus. E a Bíblia diz que digno seja o casamento. Então, em seguida, nós vamos recapitular o que já aprendemos até aqui. E no próximo estudo nós vamos dar uma recapitulada geral para que você possa fixar o que você já aprendeu. E assim nós queremos esclarecer qualquer mal-entendido para que você possa aprender as verdades de Deus e não escapar nada daquilo que você ouviu. Então, na primeira lição nós falamos sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Na segunda lição nós falamos quem é Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus. Na terceira lição nós falamos sobre a pessoa de Deus criando seres espirituais, os anjos, e vimos como um anjo se tornou rebelde contra Deus e levou vários anjos com ele, Satanás. Nós vimos também, na quarta e quinta lição, a criação dos céus e da terra, de tudo que existe. Na sexta lição, nós vimos a criação, na sétima lição, nós vimos a criação do homem, como é que Deus criou o homem à sua imagem. E na oitava lição, nós vimos como Deus criou a mulher e o casamento. Então, essa recapitulação visa ajudar você e focar você na sua caminhada visando entender o plano de Deus. Um plano de Deus perfeito. Um plano de Deus sem erro. Assim, o nosso objetivo, o meu objetivo, é que você venha acompanhando esses estudos para você entender a coerência das Escrituras Sagradas, a coerência do plano de Deus, conhecer Deus, e assim você também pode conhecer o plano de Deus para a sua vida e tudo o que Deus tem para o seu viver. Então, eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida,
e nós vamos, com certeza, nos encontrar na lição número 9. Deus abençoe.